Se a Igreja Católica perdia fiéis na Europa por causa da Reforma Protestante, ela tentava buscar fiéis em outros lugares do mundo. Você é louco, Pereira Fox, está por Deus. Salve família, boa pra nós, professor Pereira aqui na voz, professor de Geografia e História formado pela Unesp, certo? E hoje, sem muito buchicho, a gente vai montar um mapa mental aqui para estudar a Contra-Reforma, ou também chamada de Reforma Católica, certo? Por isso que eu tô trajadão aqui, ó, nessa roupa, e a gente vai meter marcha nessa aula. Vocês já vão entender porque a gente chama de Contra-Reforma ou Reforma Católica, beleza? Ah, professor, mas não era aula sobre o Concílio de Trento? Sim, família, exatamente. O Concílio de Trento é o principal elemento aí da Contra-Reforma Católica, beleza? A gente já chega lá. Então vamos lá, vamos aí pro contexto que a gente já entende o nome, por que a gente chama de Contra-Reforma Católica. Então vamos lá, surge na Idade Moderna, lembrando que a história é dividida em vários períodos, aqui a gente está na Idade Moderna, não é mais na Idade Média. Então, após a Reforma Protestante, lá do Martinho Lutero, do Calvino, do Henrique VIII, que eu vou deixar uma aula aí para vocês, já tá no canal, certo? Que acontece lá em 1517, a igreja começa a perder vários fiéis e começa a ser ameaçada de perder sua hegemonia, de perder os seus bens, de perder as suas terras. Então a igreja começa a ficar desesperada com medo de perder tudo isso, e aí que ela lança essa Contra-Reforma, ou também Reforma Católica, que tá em cima, certo? Pegou a visão do nome? Então vamos lá, vamos meter marcha. Qual foi os motivos dessa reforma? Para o Martinho Lutero, os principais motivos foram motivos religiosos mesmo, como a venda de relíquias sagradas, a venda de cargos eclesiásticos e a venda de indulgências, que resumidamente era a venda do perdão, certo? Tá tudo aí na aula de Reforma Protestante, beleza? Mas também tinha outros motivos, tinha outras reformas, como por exemplo da Inglaterra, do rei Henrique VIII, que ele tinha interesses econômicos e territoriais por trás da reforma. Então ele queria diminuir a influência da igreja na sociedade e tomar as terras da igreja. Então a igreja estava ameaçada e por isso que ela lança aí essa Contra-Reforma Católica, ou a Reforma Católica, beleza? Então vamos ver o ponto principal aí dessa reforma, que foi o Concílio de Trento. Trento é uma cidade da Itália e esse concílio era uma assembleia. Vários teólogos se reuniram ali nessa assembleia para debater as reformas que deveriam ser feitas na Igreja Católica para evitar de perder fiéis e perder bens, beleza? Foi convocado pelo Papa Paulo III lá em 1545 e não foi uma única assembleia de um dia. Durou anos essas assembleias no Concílio de Trento. Claro que não foi tudo de uma vez, tinha pausas e tudo mais, mas durou anos essas assembleias, beleza? Foram convocados teólogos católicos, mas também foram convocados teólogos protestantes, a fim de debater ali as ideias. Claro que não chegaram a acordo nenhum. No final das contas, os católicos continuaram falando que os protestantes estavam errados e condenaram os protestantes como hereges, no final das contas, e reafirmaram todos os seus dogmas praticamente. Reafirmaram o culto a Maria, o culto aos santos, reafirmaram o celibato, que era a proibição dos membros do clero casar, reafirmaram a hierarquia eclesiástica, reafirmaram a existência do purgatório, já que os protestantes não acreditavam, reafirmaram a infalibilidade do Papa, que o Papa não falhava nunca, e reafirmaram a indissolução do casamento, que o casamento não tinha como ser rompido, certo? Então reafirmou aí os dogmas que alguns protestantes discordavam. No caso do casamento, o rei Henrique VIII, como a gente viu, um dos motivos da sua reforma também era o desejo de divórcio. Então a igreja reafirmou todos esses dogmas e condenou os protestantes como hereges, beleza? Além disso, teve pontos positivos, baniu a venda de indulgências. A gente viu aula passada que a venda de indulgências, a venda do perdão, chegava a envolver banqueiros, chegava a envolver comissões nas vendas. Então baniu completamente essa venda de indulgências. Além disso, criou seminários para a formação do clero, seminários para evitar que cargos fossem vendidos. E aí só poderia ser um padre, um bispo, aí um membro do clero, quem passasse por uma formação rigorosa nesses seminários. Então outro ponto da hora, outro ponto positivo. Por outro lado, tivemos dois pontos bem negativos também com essa reforma, com esse Concílio de Trento. Um deles foi a criação do Index, um código de livros proibidos. Então a igreja começa a caçar livros que fossem contra seus dogmas, tanto livros religiosos como de Lutero, de Calvino, como livros políticos e científicos também, como os livros de Maquiavel, de Copérnico, de Galileu, de Newton e etc. Então as pessoas que possuíam esses livros eram julgadas e esses livros eram destruídos, eram queimados aí pela igreja. Isso está muito associado também com a reativação da Inquisição. A Inquisição foi um órgão que surgiu lá na Idade Média, que matava, torturava, excomungava pessoas e foi reativado nesse momento de Contra-Reforma, certo? Então tem vários relatos aí de pessoas que foram mortas, como o caso de Giordano Bruno, que foi morto queimado.
Várias pessoas que foram torturadas, excomungadas, presas e etc. Os países que mais sofreram com essa reativação da Inquisição foram Portugal e Espanha. Em Portugal tem relatos aí de mais de 1.800 pessoas queimadas. Na Espanha tem mais de 300 mil pessoas presas. Então aí foi muito ativo esse processo, certo? É só isso a Contra-Reforma? É só o Concílio de Trento? Não, família, tem muito mais coisa além disso. Por exemplo, a Companhia de Jesus, também muito importante nesse processo de Contra-Reforma. Foi o que ajudou a manter o poder da igreja, foi essas Companhias de Jesus. Vamos lá, foi fundada por Inácio de Loyola, lá em 1534, ou seja, é até anterior ao Concílio de Trento. Porém, é a partir do Concílio de Trento que eles vão ganhar um poder maior e vão se tornar uma companhia bem mais poderosa, certo? Pegou a visão? Então bora lá. Também é conhecido como a Ordem dos Jesuítas, esse tenho certeza que já ouviu falar nos Jesuítas. Ou também é conhecido como Soldados de Cristo, até porque eles tinham uma organização que era muito parecida com uma organização militar mesmo, coisa de obediência, de disciplina, de moral. Inclusive o Inácio de Loyola, ele dizia que se a igreja dissesse que o branco era preto, os caras tinham que acreditar e poucas, filho, não tem que debater. Então era bem uma coisa de moral, bem coisa militar mesmo, essa Companhia de Jesus. Eles não usavam armas, mas tinha toda essa estrutura que parecia um exército, beleza? O líder da Companhia de Jesus era tão poderoso, tão influente, que ele comandava também a Inquisição. E, inclusive, vários membros dessa Companhia de Jesus, vários desses soldadinhos de Cristo, eles eram usados na Inquisição como investigadores, como espiões, como pessoas que aplicavam as punições. E essa pessoa que era líder da companhia tinha tanto poder que era chamado de Papa Negro. Papa porque ele tinha muito poder, negro porque ele usava uma roupa preta, certo? Além disso, as Companhias de Jesus em vários lugares, por exemplo na Espanha, tinha monopólio do ensino, ou seja, não existia escola, quem ensinava era a Companhia de Jesus, e claro que eles passavam a visão deles, passavam as ideias que eles tinham, católicos, era uma espécie de catequização. E não ficou só aí, só na Europa, se expandiu para vários lugares do mundo, se difundiu principalmente para a América, até porque essa Companhia de Jesus foi muito forte, tanto na Espanha como em Portugal, ambos países aí que foram pioneiros na colonização da América, principalmente aqui da América Latina, e eles mandavam muito desses soldadinhos de Jesus, muito desses jesuítas aqui para a América para colonizar os índios, para catequizar os índios, ensinar os índios tanto a falar o português, o espanhol, quanto os dogmas católicos que eles acreditavam. Então, se a Igreja Católica perdia fiéis na Europa por causa da Reforma Protestante, ela tentava buscar fiéis em outros lugares do mundo, principalmente aqui na América. Mas não só na América, também mandaram jesuítas para a África, para a Ásia e aí etc, mandaram para o mundo todo, certo? Então essa foi a Companhia de Jesus que foi muito importante aí para esse período de Reforma Católica. É só isso, professor? Tem outro ponto que é mais interessante, não é tão importante para a história, mas é muito interessante, que é o Barroco. O Barroco é arte, é arquitetura. Então, como a gente vê que a Contra-Reforma, a Reforma Católica, se expandiu até nas artes e na arquitetura. É uma arte que tem uma característica que é muito rebuscada, muito cheia de detalhes, muito exagero. Você olha para as igrejas barrocas assim, você não vê nem o fundo, não vê nem a tinta, de tanto detalhe, de tanta escultura, de tanto ouro que tem nas paredes. E para que isso? A igreja queria mostrar que ela ainda tinha poder. Os caras falaram, nós tá vivo, estamos vivos ainda, cara. Nós estamos sofrendo aí um pouco, perdendo um pouco dos fiéis para a Reforma Protestante, nessas igrejinhas simples aí, mas nós aqui é os poderosos, nós aqui que tem ouro na parede, tem 500 quilos de ouro na parede. Então era isso que eles queriam mostrar, o poder, gerar admiração, mas também um clima de obscuridade, para mostrar, nossa, a igreja é muito poderosa, daquele clima assim de medo dentro das igrejas. Então é uma arte bem interessante aí, o Barroco, que surge muito relacionado a esse período de Contra-Reforma, tanto nos templos religiosos como também em palácios de alguns reis, certo? Que eram católicos. Surge na Europa, principalmente ali na Itália, e depois se difunde para o restante da Europa e se difunde inclusive para as colônias, como aqui no Brasil e vários outros países. Talvez o maior exemplo de arte barroca que a gente tem é a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Temos vários exemplares, várias igrejas barrocas, inclusive essa aqui nessa imagem. Quem tiver a oportunidade, vale muito a pena conhecer, certo? Então é isso, família. Espero que vocês tenham pegado a visão, absorvido legal aí, certo? Se esse vídeo ajudou sua caminhada, fortalece meu correio também, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sino, curte esse vídeo, compartilha aí, deixe seus comentários, suas dúvidas, opiniões, beleza? E é isso, família. Aquele abraço, fica com Deus e progresso pra nós, certo?